Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de automação de teste com Playwright. Esse é o nosso módulo 2, Fundamentos de Lógica da Programação, e essa talvez seja o último, penúltimo vídeo do nosso módulo, tá? Do nosso módulo 2 de Fundamentos de Lógica da Programação. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e talvez seja o mais importante até agora, né? Que a gente vai, isso é algo que a gente vai usar muito quando a gente estiver atuando, quando a gente estiver vendo a parte de automação mesmo para valer, tá? Que é funções e modularização. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, funções e modularização. O que são, então? Funções e modularização servem para organizar o código em blocos reutilizáveis e fáceis de entender. O que seria uma função, então? Uma função é um bloco de código que executa uma tarefa específica e pode ser chamada várias vezes. Ela pode ser utilizada várias vezes no seu código ali, no seu teste, no seu programa, enfim. E o que seria modularização, então? Modularizar é dividir o código em arquivos menores e independentes, onde cada arquivo tem uma responsabilidade. Então, função é esse bloco de código, né? Como o nome já diz, né? Ele já dá esse entendimento, função é um bloco de código que tem uma função específica e que normalmente vai ser usada várias vezes ali no nosso programa ou no nosso teste, que é o nosso caso. E modularização é dividir esse código em arquivos menores. Por exemplo, eu posso fazer todo um programa num arquivo só. Posso fazer, tranquilamente. Mas a gente usa a modularização para organizar esse código em pequenos arquivos que têm responsabilidades diferentes, né? Então, cada parte do código ele tem responsabilidades diferentes, ok? Então, nós usamos a modularização para fazer essa organização desse código em pequenos arquivos menores e independentes, ok? Então, vamos falar ainda mais um pouquinho o que é. Já já a gente vai para o exemplo. Deixa eu só... Isso mesmo. A gente vai ver o exemplo aqui do que é a função. O que é uma função? Novamente, um trecho de código que realiza uma ação. Recebe entradas, parâmetros e pode devolver um resultado. Ou retorna algo, nos retorna algo. Pode, né? Não necessariamente. Então, por que usar funções? Primeiro, a gente evita a repetição de código. Gravem isso, tá? Revejam isso depois, porque isso é muito importante porque a gente vai ver no futuro, quando a gente estiver colocando a mão na massa nos testes para valer. Então, por que eu devo usar funções? Evita a repetição de código, deixa o código mais organizado e fácil de entender e de fazer a manutenção. Usar funções também nos ajuda a estruturar os testes automatizados de forma mais clara e reutilizável, já aplicando aí para o nosso futuro. Então vamos ver um exemplo do que seria a função. Okay? Bom, aqui eu tenho uma pasta chamada modularização, então isso já nos traz um princípio aí. Lembra que modularização é a organização, mas não vou entrar ainda no detalhe da modularização. Eu tenho dois arquivos nessa pasta e nesse arquivo, avaliar aluno, eu tenho a minha função. E vê só como é uma função muito simples. Basicamente, nós temos esse export, né, para a gente poder usar. Então, a gente está exportando essa função. Eu estou dizendo que é uma função, né, uma function. É a palavra reservada para dizer que isso é uma função. E eu estou dando o nome dela. Aqui é o nome da função. Tá? Então, o nome dela é avaliar aluno. E ela tem um parâmetro, que é nota. Esse parâmetro, ou seja, que ele está só... Perceba que até quando eu passo o mouse aqui, dependendo da configuração do VS Code, ele fala que é N, ou seja, ainda não tem um valor específico. Só que aqui dentro da função eu retorno o valor de nota, que aqui eu estou dizendo que é maior ou igual a 70. Maior ou igual a 70 significa o quê? Né? A interrogação traz essa coisa. Aprovado ou reprovado. Ué, como assim? Calma, que vai fazer sentido. Lembra que a gente falou que função é pegar uma parte desse código, né, é um bloco desse código que faz uma ação específica, uma função. Ele tem uma função. O que essa função faz? Ela avalia o aluno. Essa avaliação, ele tem uma nota, esse parâmetro é a nota que vai ser passada. Eu vou mostrar daqui a pouco como, quando a gente for falar sobre modularização. Então, ok, isso é uma função muito simples, poderia ser de vários tipos, tá?
mas é uma função, ok? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, o que seria a modularização? Modularização, novamente, trazendo com outras palavras, seria organizar o código separando funções, dados e regras em arquivos diferentes, cada um com uma responsabilidade. No vídeo anterior a gente falou dos arrays, né? Que esses arrays podem estar num arquivo separado ou outro. Tem uma fala minha que fala sobre isso. Pode estar no mesmo arquivo ou pode estar separado. Por exemplo, esses arrays seriam dados de teste. Um exemplo trazendo por questão do teste. Então nós poderíamos ter também um arquivo que tem esses dados separados, que sejam arrays, enfim, seja como é que esteja lá, seja um arquivo JSON, seja um arquivo de feature, isso talvez não faça sentido para você agora, mas quando a gente estiver atuando com Playwright, você vai fazer sentido. Então, modularização é isso, organizar o código separando funções, dados e regras em arquivos diferentes, cada um com a sua responsabilidade. O conceito-chave aqui é que cada arquivo deve ter uma função clara e única. Isso evita confusão, facilita testes e manutenção, é exatamente como fazemos no Playwright com o Page Object Model. Grave essa palavra, ou PMO, ou apenas pages mesmo, tá? Então, gravem esse termo, a gente vai falar sobre ele bem mais para frente. Então, vamos agora ao exemplo da modularização. Lembra que eu disse que eu tenho outro arquivo aqui? Aqui eu tenho um arquivo relatório. Deixa eu só abrir os dois aqui. Então, eu tenho a minha função, que é avaliar aluno. E onde é que eu uso essa função, Will? No arquivo relatório. O arquivo relatório, vamos dizer que é como se fosse o nosso programa, ok? É o arquivo que nós executamos do nosso programa, vamos falar assim. E aí, olha, percebam que aqui eu coloquei para exportar, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir usar ele aqui, tá? Então, eu preciso exportar esse arquivo, essa função. E perceba que aqui eu estou apontando para a minha função lá. Por quê? Porque eu estou usando essa função aqui no meu arquivo. Eu estou usando, inclusive, ela dentro de outra função. Aqui, ó. Avaliar aluno, tá vendo? Eu estou usando ela aqui. Então eu preciso apontar, eu preciso importar essa função. Aqui eu estou exportando, né? Então eu estou dizendo aqui eu estou dizendo para o arquivo que, ó, pode exportar ela, pode levar ela para fora. E aqui eu estou trazendo ela para dentro do arquivo, import. Eu estou importando isso, eu estou trazendo de fora, já está externo, já está exportado. E aqui eu estou importando, eu estou trazendo isso que já foi exportado, eu estou trazendo para dentro do arquivo a minha função para ser utilizada aqui. Por exemplo, se eu não fizer isso, se eu não fizer isso, vai dar erro. Porque ele vai dizer o seguinte, tu tá usando aqui, ó, é tanto que quando eu seguro o Ctrl e passo o mouse em cima, eu clico e não acontece nada. Mas se eu fizer assim, eu clico e ele aponta direto para o arquivo, ele vai direto para o arquivo. Porque ele está reconhecendo. Se eu executar, por exemplo, o meu programa sem isso aqui, sem estar importado ou comentado, enfim, ele não vai conseguir ler. Ele vai dar um erro. Vai dizer, ué, tu tá trazendo o avaliar aluno, mas cadê? Não estou vendo, não estou enxergando, não está importando para o arquivo. Então, fica um adendo aí para essa questão do export e do import. Então, vamos lá, vamos entender aqui o que é que o nosso programa faz. Eu tenho uma lista, um objeto, perdão, que tem como nome alunos, então eu tenho um objeto que vai ter objeto e lista junto, tá, gente? É array e objeto junto aqui. O exemplo que a gente deu no vídeo anterior, inclusive. Se você não viu, é importante você ver. Porque aqui a gente está encapsulando praticamente arrays, objetos, variáveis, a gente está usando tudo que a gente já viu até agora. Loops, tá? Então, assim, eu acho que só não tem condicional aqui. Mas a gente está vendo praticamente tudo que a gente já viu anteriormente. Então, é muito importante que você veja os outros vídeos, tá? Se você caiu de paraquedas aqui. Saiba, se você caiu de paraquedas, abrindo umas aspas aqui, um parênteses, na verdade, saiba que existem outros vídeos. É uma série, é um curso, na verdade, que nós estamos nos propondo aqui. Mas vamos lá. Nós temos esse array, esse objeto, né, que tem como nome alunos, e aqui dentro nós temos essa lista, né, esses objetos e essa lista de objetos, vamos chamar assim. E aqui eu tenho vários alunos, né, eu tenho o nome do aluno e tenho a nota dele. Então, lembra que para mim usar na minha função o parâmetro era nota? Exatamente. Então, e aí a gente tem isso, esse bloco, e a gente tem uma função aqui que gera um relatório
desses alunos, né? O relatório de notas desses alunos. Que aqui nós temos os nomes deles e as notas deles, para saber se ele foi reprovado ou aprovado. Aqui eu tenho um loop, né? Um for of e tal, apenas para executar em ordem isso, tá? E nós temos aqui uma constante, que é o status, ou seja, é a nota, é o status desse aluno, e nós temos a nossa função. E aqui, como parâmetro, lembra que o parâmetro é a nota, né? Então, nós precisamos passar um parâmetro. Aqui eu estou usando o aluno, que é a constante aqui do for, tá? E, que no caso aponta para alunos, e a nota. Ou seja, eu preciso dessa nota. E aí, o que é que vai acontecer quando a gente executar esse teste? Perceba que a nota de Ana é 85, a nota de Carlos é 60 e a nota de Bruno é 92. E lá nós colocamos que essa nota ela tem como valor igual ou maior ou igual a 70. Então, dependendo do valor que a gente chamar lá, ele vai dizer se o aluno foi aprovado ou não. E para ele ser aprovado, precisa ser igual ou maior a 70. Se for menor que isso, ele vai ser reprovado. E é basicamente isso que nosso programa faz. Ele diz, ele calcula, ele diz se esse aluno, a nota desse aluno está dentro dos parâmetros que nós passamos lá, que é o quê? Maior ou igual a 70. Basicamente é isso. Que legal, né? A gente tem um console que faz isso e aqui nós temos a execução da nossa função. Aqui eu só criei a função. Então é uma função que chama outras funções. Isso é bem comum, tá, gente? Então aqui o que eu estou fazendo é basicamente para que esse código seja executado. Vamos ver como é que, o que acontece aqui se a gente executar. Deixa eu fechar isso que eu já tinha aberto. Então aqui eu tenho Node relatório. Olha só que legal. Então eu tenho aqui o status disso, né? E perceba até que eu uso aqui o meu objeto aqui. Então o aluno, a aluna Ana foi aprovada. Por quê? Porque a nota dela é 85, é igual ou maior do que 70, é maior que 70 nesse caso. Só que Carlos foi reprovado, porque 60 é menor do que 70. Bruna também foi aprovada. Olha só, que legal. Então, com isso, nós executamos a nossa função, executamos o nosso pequeno programa. Um programa que calcula as notas dos alunos. E isso são funções, e isso é modularização. Toda essa organização que nós fizemos aqui, de ter até mesmo um arquivo separado, uma pastazinha, poderia ser uma pasta aqui dentro também. Tudo isso é modularização. É a forma que nós executamos o nosso código. Ok? Tem até mais algumas informações aqui que são dicas e observações. Então vamos lá para a gente encerrar. Cada função deve ter um único objetivo claro, que é o Single Responsibility Principle, tá? Então cada função ela deve ter um único objetivo claro. Ela não deve fazer várias coisas diferentes. Eu tenho uma função que essa minha função ela calcula, eu preciso passar a nota dela, enfim, ela fazer várias coisas diferentes. Não é indicado fazer isso, é uma má prática, né? Uma boa prática é que cada função tenha um único objetivo claro. Modularizar desde o início evita a bola de neve de código bagunçado. Então, assim, começou a fazer um projeto de automação de teste, por exemplo, já começa a modularizar desde o início, eu já começo a organizar meu código desde o início, porque depois fica mais difícil, porque você não sabe onde é que está usando tal coisa. Essa função aqui está sendo usada onde? Se eu colocar aqui um arquivo com ela, e aí vai quebrar outros testes, enfim. Então, o ideal é que esse método, né, esse page object, né, que a gente falou, seja feito desde o início, desde a estrutura inicial do projeto. As funções também ajudam a escrever testes automatizados mais rápidos e legíveis, né? A gente vai ver muito isso na parte de automação em si. Em automação nós usamos muito funções, muito. Nós usamos praticamente boa parte do código é isso, é as funções, né? Para gerar dados, clicar em elementos, validar mensagens, repetir ações. E essas são as dicas finais de observação do nosso módulo nosso vídeo sobre funções de modularização, que é encerrando aí o nosso módulo de lógica de programação. Ainda tem mais aqui um finalzinho, eu não estava nem lembrado disso, né? Essa conclusão, né? Então, para fechar, basicamente, funções organizam o raciocínio, modularização organiza o projeto. Essa frase diz tudo, né? Esses dois conceitos se unem para formar a base de um projeto de automação profissional. Conclusão do nosso módulo. Nós vimos sobre variáveis, que elas guardam informações que podemos usar depois no código. Nós vimos sobre operadores que realizam operações como contas, comparações de decisões. Nós vimos condicionais, o if, else, else if. Enfim.
permitem tomar decisões diferentes baseadas em condições. Nós vimos sobre laços de repetição, os loops, permitem repetir ações automaticamente, como for, while. Nós vimos sobre arrays, são listas ordenadas de valores. Nós vimos sobre objetos, que são estruturas que agrupam dados relacionados usando chaves e valores. Nós acabamos de ver sobre funções, blocos de código que executam tarefa e podem ser reutilizados. E também acabamos de ver sobre modularização, organização do código em partes menores para facilitar a manutenção. E, opa, você achou que terminou, mas calma aí, ainda não acabou. Tem uma última coisa, um último detalhe que talvez possa gerar um outro vídeo, que é o quê? Um desafio. Desafio do nosso módulo aqui 2, que é criar um sistema de cadastro e análise de alunos. Eita, Will, mas não foi o que tu acabou de falar? Foi sim, então se você prestar atenção, vai ser o que eu acabei de mostrar, mais algumas coisas. Então, é uma forma de você exercitar isso que a gente acabou de ver. Então, o que é então o desafio, né? O contexto é o seguinte: imagine que você está criando um sistema simples para cadastrar alunos de um curso de automação de testes, que é o nosso curso aqui. E você precisa o quê? Você precisa guardar informações dos alunos, você precisa analisar se eles passaram ou não baseado em suas notas, e você precisa mostrar um relatório final no console, né? No terminal. Regras que nós devemos seguir: criar uma rede de objetos representando os alunos. Então, cada aluno deve ter o nome, que é uma string, a nota, que é um número, e o e-mail dele também, que é uma string. 2. Criar uma função chamada avaliar aluno, que faz o quê? Recebe a nota do aluno, retorna aprovado, se a nota for maior ou igual a 70, retorna reprovado, caso contrário. Foi o que a gente fez, presta atenção. Tem algumas outras coisinhas diferentes, mas é basicamente o que a gente fez. Terceiro, criar uma função chamada listar relatório, que percorre o array de alunos usando um loop, usa a função avaliar aluno para cada aluno, imprime no console uma frase para cada aluno que diz: aluno Ana, por exemplo, nota tal foi aprovada. Aluno Carlos, por exemplo, nota tal foi reprovado. Quarto, usar a condicional dentro da função para determinar o status de aprovado e reprovado. 5, que é opcional, mas se você fizer vai ser legal, criar uma segunda função que conte quantos alunos foram aprovados e reprovados. E fica aí o desafio para vocês, se vocês conseguirem, se vocês quiserem até me enviar por e-mail, enfim, me enviar de alguma forma, deixar nos comentários, colocar aí um arquivozinho, uma pasta no Drive, pode me enviar que eu faço questão de analisar e até mesmo deixar um feedback para vocês. Quem sabe a gente não faz um outro vídeo mostrando como vai ser isso na prática. Ainda estou pensando nisso. Talvez eu faça um vídeo fazendo isso junto aqui com vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso módulo de lógica da programação. Nos vemos na próxima. Não sei qual vai ser. Talvez seja o próximo módulo, talvez seja um vídeo mostrando aqui esse exercício, né, esse código pronto também para vocês verem como foi que eu fiz também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.